E aí, tudo bem? Eu sei que eu fiquei de voltar mais rápido, né, para contar um pouquinho da história, da minha história, histórias do Flávio Siqueira. Não deu, me desculpa. Mas eu vou fazendo na medida em que der, em que as histórias vierem. E a história que eu vou contar hoje, talvez até me alongue um pouquinho, porque eu acho que é uma oportunidade de falar um pouco sobre experiências minhas, olhares meus e como eles foram se modificando ao longo do tempo, que tem a ver com a minha experiência na minha primeira rádio, uma rádio gospel. Eu contei uma experiência que eu tive nessa rádio, ainda adolescente, eu comecei no rádio com 16 anos, e um assinante aqui do canal falou assim: Poxa, fala como é que foi essa experiência numa rádio gospel. Você, eu não consigo imaginar você numa rádio gospel, como é que é isso e tal. E eu acho que é legal contar, até porque as histórias aqui não são só histórias profissionais. A minha intenção é trazer histórias de maneira geral, seja profissionais, seja ligadas à minha vida particular, mas que trazem um pouco do meu olhar, né? É sobre isso que eu trago aqui no meu canal. Mas nesse caso, deixa eu voltar um pouquinho. Eu sou filho de uma mãe com formação batista, protestante, e de um pai com um olhar, pelo menos naquele tempo, mais agnóstico, né? Eu não diria ateu, mas questionador. Meu pai ainda tem essa natureza muito independente, muito questionadora. Eu e meu irmão herdamos isso. Mas naquele tempo eu estava muito mais perto da família da minha mãe do que da família do meu pai. E a família da minha mãe é uma família muito religiosa, ainda hoje, né? Tios, tias, primos, primas, todos, todos muito ligados à religião. Isso é muito forte culturalmente no lado da minha mãe. Isso veio de alguma forma na gente, mas tinha o componente do questionamento, da rebeldia, da filosofia, né? Que não, ainda que a gente se aproximava dessa coisa da religião, mas não deixava que a gente pousasse e ficasse lá. Tanto que na adolescência, por volta de 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos, a gente começou a frequentar um movimento que estava começando em São Paulo, isso entre o fim dos anos 80 e começo dos anos 90, o movimento conhecido hoje como o movimento gospel, mas naquele tempo ele tinha uma proposta mais rebelde, mais questionadora, né? Isso nos atraiu. Minha mãe e as minhas tias tal iam nesse lugar, nessa igreja, e nós começamos a ir. Então tinha rock, show de rock toda segunda-feira. Era uma proposta totalmente inovadora, aquilo nos chamou a atenção. E aí eu estava lá, fiquei sabendo que eles iam arrendar a parte da rádio imprensa, quase a programação inteira, não era completa, mas era parte. E imediatamente, eu que já ouvia rádio, já gostava de rádio, me interessei, né, em participar daquilo, mas não só por conta do rádio em si, mas pela proposta de ser algo relevante, de ser algo bom na vida das pessoas, porque isso sempre foi um componente muito claro para mim. Eu me lembro, quando eu paro para pensar assim, o que, que me motivou a, por exemplo, estar aqui, né, falando há tanto tempo sobre questões de vida, filosóficas, enfim, questionamentos e tal. E eu me lembro, a minha memória mais antiga, eu tinha mais ou menos uns 4 anos, eu estava subindo a escada de um apartamento onde a gente morava em São Paulo, e eu me lembro que cada degrau, de repente me veio uma percepção, representava um tempinho a menos na minha vida. Eu devia ter uns. Eu não me lembro se eram 4, 5, 6 anos o máximo. Esse sentimento de finitude, né, não veio com um tom fúnebre, de medo, mas veio com um tom perplexo, a gente acaba. Aí eu me lembro que eu deitava no chão, no terraço lá do prédio onde a gente morava, e eu ficava olhando o céu, no tempo que São Paulo tinha céu e estrelas, à noite, e ficava vendo o céu e pensando, o que, que tem para além disso? Se eu sair daqui voando, por exemplo, onde é que termina? Será que termina? Se não, se terminar, termina onde? Tem o quê? Uma parede lá no fundo? Mas se não terminar, é infinito? O que que é infinito? O que que é não terminar? Então eu sempre fui carregado desse tipo de questionamento e era nesse ambiente, né, que o olhar da religião, por exemplo, se diluía em mim. Quando eu comecei nessa rádio, aos 16 anos, eu já contei no vídeo anterior, né? Eu fiquei atendendo o telefone, separando o disco, tal, esperando uma oportunidade que 6 meses depois viria, para que então eu pudesse fazer um programa de madrugada lá na rádio.
Eu fui com todo esse amor, com todo esse espírito, assim, poxa vida, eu estou fazendo um negócio que eu amo, né? Rádio, descobrindo isso, e tendo a oportunidade de falar para as pessoas de uma maneira tão verdadeira, tão natural, me colocando numa posição que ainda hoje para mim é absolutamente importante, muito, né, em tudo que eu sou, que é a posição de quem não vive só para acordar, trabalhar, ser promovido, ganhar dinheiro, casar, ter filho, estudar, morrer, se aposentar. A vida é muito rápida, é muito curta, e quanto mais o tempo passa, aliás, num desses vídeos aí estavam dizendo a minha barba ficando branca, né? Pois é. A gente tem duas opções, ou a gente envelhece ou a gente morre. Que bom que eu tô indo na primeira opção. Mas quanto mais a gente envelhece, quanto mais o tempo passa, mais, pelo menos para mim, porque tem gente que não percebe isso, mas mais evidente vai ficando de que a vida não faz sentido se for só para seguir o roteiro da média, para fazer o que as pessoas fazem, né? Outra percepção que vai ficando mais forte na medida em que a gente envelhece é que a vida tem muitos sentidos. É que não existe uma resposta pronta, fácil, definitiva, absoluta, onde todos devem caber. Que cada resposta cabe num olhar, num tempo, numa percepção, no momento de vida do mundo e do indivíduo propriamente. E isso vai se modificando na medida em que o tempo passa. Enfim, mas naquele tempo eu tinha um olhar mais direcionado. Eu pensava que a religião tinha uma série de respostas, que com o tempo foram se tornando insuficientes para mim. Mas ainda assim fazia sentido, né? Estar presente lá. Eu me lembro que aquilo foi um movimento tão forte, tão legal no começo dos anos 90 em São Paulo. Depois de todas as experiências de rádio que eu tive, aquela foi a que mais as pessoas participavam, se envolviam, eram gratas, as pessoas reconheciam a gente na rua. Então tinham eventos, tinha uma série de situações que a rádio criava e aquilo tudo era muito novo, e pelo menos para mim, né? E despontava ali no horizonte imediato uma perspectiva que fazia sentido. Mas isso foi em 91. Na medida que o tempo foi passando, aquilo que a gente chamava de gospel tal, foi virando uma marca, literalmente. A direção da rádio, a pessoa que dirigia a rádio, que tinha essa igreja tal, comprou essa marca, registrou, criou uma gravadora tal, enfim, e começou a trabalhar em cima do marketing. Esse homem é um cara que já vinha de uma experiência profissional muito ligada ao marketing. E com o tempo, pelo menos na minha percepção, tudo aquilo que parecia verdadeiro, puro, né, bonito, foi virando comércio, né? Foi deixando de ser o que me levou para fazer parte daquilo e passou a ser um comercião. Então tinha situações do tipo assim, a gente fazia a transmissão de eventos deles que acontecia dentro da igreja, e o cara dizia pra gente, ó, na hora que for pedir dinheiro, corta do ar. Fala outra coisa, não sei o que, só volta quando terminar o dinheiro. Mas por quê? Né? Se existia uma verdade naquilo. Mas não era suficiente para que eu fosse embora. Daqui a pouco os diretores da rádio, que eram pessoas, na minha percepção, naquele momento, eram pessoas mais simples, tal, começaram a andar de segurança. Eu me lembro de uma das diretoras, era um casal, não vem um fato aqui falar nomes tal, mas quem acompanha a história sabe de que eu estou falando. Eu me lembro uma vez que eu estava com ela no carro, ela me deu uma carona entre a rádio e a igreja, e ela me dizia assim, olha, esse meu nome é um nome tão grande, que se eu começar a viajar eu piro na força desse nome. Eu tinha uns 17 anos, 18, aquilo me bateu, falei, caramba, para onde essas pessoas estão indo e eu estou indo junto, né? A gota d'água para mim foi num determinado momento que eles estavam comprando um espaço, né, para expandir o negócio deles, a igreja, e eles começaram a inventar carta no ar. Então a gente tinha que ler
uma carta que era produzida lá dentro dizendo, olha, eu era uma pessoa pobre, infeliz, depois que eu entrei no desafio X para ajudar aqui, tudo mudou. Isso que ainda hoje se faz muito em muitos lugares. Eu me lembro que aquilo me jogou lá para baixo, eu me senti mal, eu me senti usado, eu me senti horrível, né? E já não tinha mais nenhuma identificação com aquele trabalho. Eu tinha me lembrado a razão pela qual eu fui para o rádio e eu percebi que o que me mantinha no rádio naquele momento era só a profissão. E não era nem o salário, porque eu não recebia, eu era voluntário. Isso no momento em que meus pais tinham se separado há pouco tempo, a gente estava muito sem grana, tínhamos sido despejados, passando uma série de situações difíceis, pessoais na família, e que eu precisava de dinheiro, eu precisava trabalhar. E eles não abriam mão, né? Então tudo isso me bateu muito mal e eu falei, bom, já que eu tô no rádio como profissão e não tem mais nada além disso que me segure aqui, eu vou sair por aí. Eu tinha acabado de fazer o curso de locutor, já estava com 18 anos. O prédio onde eu trabalhava tinha algumas rádios, aí eu comecei a conhecer algumas pessoas do mercado, fiquei sabendo de uma rádio que estava fazendo um teste, a Metropolitana, isso em 93. 93. Liguei lá na Metrô. Aliás, essa história do teste da Metropolitana é uma história muito especial na minha vida. Por isso ela merece um capítulo à parte. Eu acabei saindo dessa rádio e fui trabalhar na Metropolitana, inaugurando, né, minha etapa profissional, recebendo salário, ganhando dinheiro e lidando com o rádio de uma maneira profissional. Foi um momento de autonomia individual, pessoal, em relação à espiritualidade. Romper com aquilo me trouxe, né, um olhar de independência, até porque eu já era considerado por esses pastores uma pessoa rebelde, assim que eles me chamavam. Flávio é muito rebelde. Eu não aceitava chamá-los pelos títulos que eles mesmos se impunham. Era pastor fulano e eu chamava de fulano. Aí o pastor fulano daqui a pouco virou bispo fulano. E eu tinha mais razões de chamar de fulano. E o bispo fulano daqui a pouco virou apóstolo fulano e eu jamais chamei ninguém além do próprio nome, a não ser que eu reconheça essa autoridade, coisa que nesse caso eu não reconhecia. Então, foi uma nova etapa na minha vida, né? Quando eu saí dessa rádio, foram coisas legais, eu aprendi muita coisa boa, por isso que eu não quero ficar dizendo nome aqui, porque teve coisa boa também, mas essa transição, né, me valeu um crescimento muito grande. Mais adiante, eu tive ainda algumas experiências rápidas, profissionais, com pessoas ligadas ao mundo gospel, mas a partir de uma outra perspectiva, levando a coisa somente para o lado profissional, enfim. Isso também vai render outras histórias que eu pretendo contar nos próximos vídeos, tá bom? Esse ficou um pouco longo, né? Mas foi o jeito que eu tive para tentar, né, ainda resumir um pouco sobre essa minha passagem, minha primeira passagem na rádio gospel, no meu começo de profissão e a razão pela qual eu saí de lá. Tá bom? Comenta aqui no vídeo, participa aqui do canal. Eu fico muito feliz de ler os comentários e ver a participação de tanta gente querida. Eu sigo com as histórias e com os vídeos, obviamente, que não tem a ver necessariamente com histórias, mas à medida que os assuntos vão acontecendo. Um beijo, fique bem.